A história de Mojitaba é um lembrete importante de que, embora Deus possa e frequentemente usa o sofrimento de cristãos perseguidos para trazer outros a Ele, a profundidade do isolamento e dor que eles experimentam ainda é real. Podemos ver a importância de orar com os nossos irmãos e irmãs a quem Deus está usando de maneira milagrosa nos lugares mais sombrios. Assim como todos os cristãos iranianos, Mojitaba conhecia os altos riscos que estava correndo no Irã. Se ele organizasse e liderasse uma igreja secreta, que é um ato ilegal no Irã de maioria muçulmana e é visto como uma ameaça à segurança nacional, ele, junto com qualquer um que participasse da igreja, poderia ser preso se fosse descoberto. E como ele era um líder, sua prisão provavelmente significaria uma condenação seguida por um longo período de prisão. Quando ele foi preso, de alguma forma evitou a prisão. Uma segunda prisão certamente significaria uma longa sentença atrás das grades em seu país. Mesmo assim, da mesma forma como os discípulos de Jesus há 2000 anos atrás, os líderes da igreja da atualidade são perseguidos e arriscam suas vidas para edificar a igreja ao redor do mundo. Também Mojitaba persistiu. Por que eu não parei meu trabalho de liderar a igreja depois que fui preso pela primeira vez? Diz Mojitaba sorrindo. Eu realmente não sei. Não houve explicação lógica, mas sentimos que o Senhor queria que continuássemos. Sabíamos que isso significaria que poderíamos ser presos a qualquer momento. Mojitaba conta sua história observando bem os detalhes e uma paixão por Cristo. Durante a entrevista com o parceiro do Portas Abertas, ele leva até algum tempo para pensar sobre suas respostas e muitas vezes agarra sua Bíblia para procurar um versículo. Assim diz ele. Em 1 Coríntios 1:29 diz que Deus fez tudo isso para impedir que alguém se glorie com ele. É um tema central em sua história na prisão. É tudo sobre Deus e não sobre mim. Mojitaba sabia que Deus estava com ele quando estava na prisão. Mas esse conhecimento não tornava a vida na prisão confortável. Longe disso. Durante a maior parte de sua sentença, ele estava em uma prisão com assassinos, ladrões e traficantes de drogas. Ninguém poderia ser confiável, disse ele. Ele também se esforçou para encontrar esperança, sem saber quando ou se ele seria realmente libertado. Assim diz Mojitaba. Senti um profundo medo dentro de mim. E muitas vezes, apesar de o Senhor estar próximo, fiquei triste com a minha situação. Minhas mãos estavam amarradas. Minha voz não seria ouvida por seres humanos. Foram essas incertezas de não saber se seria roubado, morto ou mesmo se fosse libertado o mais desafiador. Em suas horas mais sombrias, desesperado por ajuda para continuar, ele se voltou para a oração. Eu orei, isso foi tudo que eu pude fazer. No início, eram orações de arrependimento. Eu pensei que Deus estava me punindo pelos meus erros, me colocando na prisão. Esse foi o momento em que Mojitaba percebeu que era nada diante de Deus e dos homens. Então o Senhor falou com ele, dizendo: pare de ser egoísta, Mojitaba. Não é sobre você, é sobre mim. Olhe à sua volta. E pela primeira vez desde que foi preso, Mojitaba começou a olhar verdadeiramente para as pessoas, tentando vê-las como Deus as via. Assim diz ele. Eu vi pessoas pobres, pessoas que cometeram os piores crimes, pessoas que se sentiam sozinhos. Mojitaba sentiu uma inspiração do Espírito Santo para compartilhar a palavra de Deus com essas pessoas que ele via todos os dias. Deus falou de novo para mim dizendo: está na hora de você me compartilhar com eles. Eles precisam de mim. Durante a entrevista com o parceiro do Portas Abertas, Mojitaba faz uma observação retrospectiva.
É engraçado como Deus algumas vezes trabalha. Teria sido absolutamente impossível para nós passarmos pelos grandes portões daquela prisão para levar o evangelho àqueles que o necessitavam tão profundamente. Mas Deus me colocou, e também outros cristãos lá, dentro da prisão, entre aqueles indivíduos para brilhar a sua luz. O ex-líder da igreja dentro da prisão compartilhou seu testemunho e o evangelho com os outros prisioneiros. Ele observou que alguns vieram para a fé. Outros estavam muito felizes por ele orar em nome de Jesus. Ele começou a desejar e pedir a Deus um exemplar da Bíblia, mesmo repetidamente pedindo aos guardas por uma. Então Deus interveio através de uma das fontes mais improváveis, um imã muçulmano da prisão, que vinha todos os dias orar com os presos muçulmanos, ofereceu-se para ajudar. Assim diz Mojtaba. Ele ficou impressionado com o nosso compromisso com Deus. Acho que foi Deus que encheu seu coração de bondade para nos ajudar. Colocar uma Bíblia Sagrada autêntica em uma prisão iraniana era impossível. Mas o imã muçulmano teve uma ideia. Ele trazia impressos da Bíblia disfarçados como uma aula de inglês. Um dos amigos que Mojtaba havia feito na ala era bom em inglês e traduziu as escrituras para o idioma farsi. A partir daí, Mojtaba copiou os textos e os entregou aos prisioneiros que os haviam solicitado, tanto aqueles que estavam curiosos sobre sua fé, quanto aqueles que já haviam dado seu coração a Jesus. Logo, ficou conhecido entre todos os prisioneiros que versos da Bíblia estavam circulando. Diz Mojtaba. Então passamos a receber pedidos de outras alas. As pessoas estavam nos pedindo mais textos, e a melhor coisa foi que os prisioneiros estavam dando suas vidas ao Jesus da Bíblia. Refletindo sobre o seu tempo atrás das grades, Mojtaba faz uma revelação que todos nós, cristãos, também podemos aprender. Diz Mojtaba: eu nunca orei para que Deus me libertasse da prisão. Eu posso servir a Deus em qualquer lugar, dentro ou fora da prisão. Não importa em que situação eu esteja. Eu posso trabalhar no reino de Deus onde quer que Ele me coloque. E naquele tempo, Deus me colocou entre os prisioneiros. Mojtaba nos encoraja a orar por seu país e por aqueles que estão na prisão por sua fé em Cristo. Atualmente, estima-se que 21 cristãos estão presos no Irã por sua fé, e cerca de 14 deles estão esperando vereditos sobre seus apelos de condenação. A oração de Mojtaba é que todos os iranianos ouçam a boa mensagem de Cristo e que os cristãos que estão sob muita pressão na prisão possam experimentar a grande oportunidade e desejo de falar de Cristo que ele teve naquele lugar. Assim diz Mojtaba: eles podem não estar em boa situação, mas eu oro para que eles sintam paz e alegria, porque eles conhecem Jesus. Recentemente, Mojtaba participou de uma conferência sobre tratamento de traumas para ex-prisioneiros iranianos que foi organizada por uma organização parceira e parcialmente apoiada pelo Open Doors. O Ministério para Ex-Prisioneiros como Mojtaba é uma das maneiras pelas quais a Portas Abertas está trabalhando para fortalecer a igreja no Irã. Com informações do Open Doors International, aqui é Márcio Batista.